E aí, galerinha do sexto, tudo bem com vocês? Espero que vocês possam estar em casa aí, se cuidando, se protegendo dessa pandemia, tá bom? Galera, dando continuidade justamente a essa questão do nosso conteúdo de geografia, né, que falando sobre essa questão da formação da Terra, eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente ficou de falar sobre essa questão do movimento das placas tectônicas, né, conhecido aí como essa questão do tectonismo. Tá bom? E para que a gente possa entender justamente essa questão do tectonismo, é necessário a gente trabalhar desde já da teoria da deriva continental, né? Essa teoria ela vai surgir em 1912 pelo cientista alemão Alfred Wegener, né? Que acreditava que há milhões de anos, né, todos os continentes eram apenas um único bloco, né? E entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia, né, teria aí justamente rompido e formado dois grandes blocos, né, criando aí o continente Laurássico, tá bom, no norte, e o continente Gaudana no sul, tá bom? Após essa criação, né, após essa primeira separação, né, aí foram acontecendo as subdivisões e teria ocorrido, né, até então a formação dos continentes, né, tornando aí esses continentes que a gente tem atualmente, né? Essa teoria ela ganha o nome de deriva continental, né? E é uma proposta feita justamente por esse cientista alemão, né? Onde ele aponta que os continentes, né, teriam estado todos reunidos em uma só Pangeia, né? E rodeados por um único oceano, no qual ganharia o nome de Pantarlarsa, né? Pantalassa, né? Então você tinha aí a Pangeia, que tem em si todos os continentes, e o oceano que até então banhava esses continentes de um único grande bloco, né? Era o Pantalassa. Esses continentes eles vão aí se fragmentando e formando, né, outros continentes e tendo justamente essa composição atual que a gente tem hoje. E aí você entra de fato agora na teoria tectônica, né, no tectonismo, tá bom? No princípio, a teoria de Wegener não foi muito aceita, né? E algum tempo depois isso foi mudando, né? Isso mudou com a descoberta de que a crosta terrestre, né, que é uma das superfícies que a gente falou, é formada pelas placas tectônicas, né, e que realmente não constitui, né, como se imaginava, uma camada inteira, né, ou contínua. São placas que se movem a qualquer momento, fazendo um movimento de convergência, né, e o movimento de divergência, tá bom? A comparação de que a camada mais externa da Terra, né, ela se subdividiu em placas, formando aí um verdadeiro quebra-cabeça, né? Essa teoria ela vai surgir e ser garantida a partir de 1984, né? Lembrando que esse movimento é lento e ocorre centímetros por ano, tá bom? E aí você tem justamente o movimento das placas, né? O que faz justamente uma placa tectônica, né? O que faz ela se movimentar? Segundo uma descoberta muito recente na década de 60, né, é a ascensão do magma pelas fendas existentes na grande cadeia de montanhas submarinas, olha só, né, chamadas de dorsais oceânicas ou cordilheira meso-oceânicas, tá bom? A ascensão do magma, né, ele vai provocar o afastamento dessas dorsais, que empurra lateralmente as placas e, consequentemente, os continentes que delas fazem parte, tá bom, galera? Esses movimentos laterais dão nome, né, de origem aos deslizamentos e os choques entre elas, né? O choque entre as duas placas causa justamente o erugamento, né, de uma delas, enquanto a outra afunda no manto terrestre, tá bom? Então galera, é justamente essa questão dos movimentos das placas tectônicas, né? Você tem aí os movimentos que são chamados de subdução ou abdução. O movimento de subdução, né, move-se a placa em direção, né, a outra. Então, ó, movimento de subdução, o movimento das placas são direcionados uma a outra. É um movimento mais denso, né? E mergulha-se justamente sobre essa questão continental, tá bom? Ó, move-se a placa, né, uma em direção da outra, já que elas mergulham, esse movimento ele vai ficar cada vez menos denso.
O outro movimento é o movimento de abdução ou colisão, né, que é o choque entre essas duas placas tectônicas numa porção continental, né? Acontece em virtude da grande espessura dos trechos no quais, né, existe justamente essa questão do colidinho, tá bom? Galera, então é só para a gente conhecer, né, e entender justamente essa formação terrestre e alguns movimentos aí das nossas placas tectônicas. Na próxima aula a gente fala sobre essa questão do vulcanismo, tá certo? Fui e fui.